Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Sander, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal da Rachadinha a Crime contra a Humanidade. Neste vídeo eu vou mostrar por que a prisão de Bolsonaro é uma questão de honra para o Brasil. Ao final, se você gostar, curta, comente, compartilhe, indique para os amigos. Roda a vinheta! Vocês viram aí o aviso, bolsonaristas que chegaram até aqui, se preparem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa trajetória do Bolsonaro é essa questão das rachadinhas. Esse termo banalizou o que ocorreu, o que ocorre ainda na realidade, que é desvio de dinheiro público, desvio da finalidade do dinheiro que é dirigido a um gabinete de qualquer parlamentar. O Bolsonaro fazia basicamente o seguinte: ele era eleito, tinha aquela verba, para ele contratar funcionários, ele contratava funcionários que não trabalhavam, pagava ali uma porcentagem pequena e embolsava o resto do dinheiro. O que é isso se não roubo? Qualquer empresa, se o trabalhador é descoberto desviando dinheiro, superfaturando uma nota ou coisa parecida, ele é demitido por justa causa. Mas nada aconteceu, essa prática foi ocorrendo ao longo de vários anos. Ele passou esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento para os filhos, ensinou como roubar aos filhos, colocou todos na política, e depois vem dizer que ele é o político que antissistema. Mais sistema impossível. Pois então, e não era só isso, verba parlamentar, de gasolina, ele embolsava, dizia que usava verba para, aspas, comer gente. Pessoal, isso foi se naturalizando. Bolsonaro, naquele momento, já era para ter sido jogado para fora do mundo político de alguma forma, porque é o tipo da atitude que faz com que se tenha essa imagem, que é muitas vezes passada para o eleitor, de que todo político é igual. E não é. Bolsonaro sempre foi um ponto fora da curva. É óbvio que existem muitos outros políticos que também cometem esse tipo de coisa, mas no caso do Bolsonaro a coisa era muito escancarada, gente. E talvez pior do que tudo isso, Bolsonaro disseminava na sociedade um discurso de ódio que ia contaminando as pessoas. Além do seu grupo, isso foi atingindo também outros grupos sociais que acabaram sendo, digamos assim, fisgados, por essa ideia de que ele combatia a criminalidade. Me digam, qual foi o projeto que o Bolsonaro fez de combate à criminalidade? Algum projeto de segurança pública? Absolutamente nada. Sempre foi um político omisso, que só tinha gogó. E foi virando uma figura caricata, assimilada pelo sistema, como se não tivesse, digamos assim, alguma influência maior na sociedade. E tinha, estava sendo criado o ovo da serpente. E aí, aos poucos, ele foi empoderando o esgoto da sociedade, aquelas pessoas que viviam nas sombras, que acabaram chegando no curralzinho da presidência. Mas eu quero voltar aqui a 2014, quando teve aquele episódio com a deputada Maria do Rosário. Aquilo ali, para mim, foi um escândalo que passaram pano na realidade. Ele simplesmente disse àquela deputada no Congresso Nacional que só não a estupraria porque ela era uma mulher feia. Primeiro que, cá entre nós, eu não vejo nada de feio na Maria do Rosário. Ela só não é aquela mulher emperequetada, que usa batom vermelho, cheia de pinturas e maquiagens. Não, é uma mulher, acima de tudo, guerreira, simples no modo de ser, mas sofisticada no pensamento humanista. Sempre foi uma mulher do lado das causas sociais, sempre lutou pelos desvalidos, por aquelas pessoas mais marginalizadas de fato na sociedade, e recebeu esse tipo de tratamento do Bolsonaro. Poucos dias antes desse episódio, no Congresso Nacional, em que ele atacou a deputada Maria do Rosário, houve uma solenidade na AMAN, onde ele discursou para alguns cadetes, para um grupo de cadetes. E ali ele já estava se colocando
como candidato à presidência da República em 2018. Estávamos em 2014, quer dizer, naquela época já estava claro as pretensões políticas dele. E naquele momento ele foi saudado por aqueles cadetes como líder. Não se chamava ele ainda de mito, era líder, foi chamado de líder. Pois é, chegamos a 2016 e aquele dia fatídico da votação do impeachment da presidente Dilma. Aí a gente tem que dar uma ênfase no que aconteceu. No voto do Bolsonaro, ele disse simplesmente que votava sim e em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador notório. Pessoal, ali era para ele ter saído algemado do Congresso Nacional. Louvar, enaltecer, elogiar torturador é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E ainda mais naquele caso, atacando a vítima, que estava sendo empichada naquele momento. Empichada, vale lembrar, por um crime que ela não cometeu. Inventaram aquela história de pedaladas fiscais para passar a boiada, já naquela época, né? Minimizaram o fato, não fizeram nada. Bolsonaro continuou destilando seu ódio, um ódio, inclusive, que foi superdimensionado naquelas manifestações do impeachment em que a imprensa, e aqui vale uma crítica séria à imprensa, se comportou de uma forma vergonhosa, passando aquelas manifestações como se fosse uma manifestação de luta pela democracia, para derrubar um governo corrupto, tirar do governo Dilma Rousseff, que foi completamente demonizada naquele momento, ridicularizada, atacada de uma forma absolutamente cruel. E assim a direita foi saindo do armário, o ódio ganhando corpo, se alastrando pela sociedade. Depois prenderam Lula, Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro, que acabou ganhando as eleições. E aí começou o desastre. Já em 2019, aconteceram alguns episódios que mostravam bem a cara desse governo. Eu me lembro da demissão do diretor do INPA, porque ele simplesmente mostrou para a população que estava acontecendo um recorde de desmatamento naquele período já do início do governo Bolsonaro. O que aconteceu? O presidente demitiu. Quer dizer, a mesma coisa que você mandar punir o carteiro porque ele chega com uma mensagem que não agrada aquele que está recebendo a mensagem. Quer dizer, um negócio completamente estapafúrdio. A sociedade foi assistindo a tudo isso apática. Aí veio a pandemia. E aí muita gente começou a acordar e ver com mais clareza quem estava no poder. O negacionismo veio à tona, a propagação o incentivo, na verdade, à utilização de remédios sem eficácia alguma. No início, assim, ninguém sabia direito o que poderia acontecer, né? Em termos do que era exatamente aquele vírus. Era até aceitável que se cogitasse uma alternativa. Mas, com o tempo, a ciência foi mostrando que esses remédios eram totalmente ineficazes. Aí o Bolsonaro foi capaz de correr atrás de uma ema no Palácio do Planalto. Que cena patética, com o remédio na mão. Meu Deus do céu, como é que um presidente se sujeita a uma situação dessa e é chamado de mito pela população? Isso que é o mais impressionante. E as mortes foram se sucedendo, aumentando cada vez mais, ele recebendo isso como se nada tivesse acontecendo, dizendo que não era coveiro, dizendo que e daí, não podia fazer nada, né? Chegou a imitar uma pessoa com falta de ar. Gente, o que é isso? Como é que um presidente da República faz uma coisa dessa? Imita uma pessoa que está morrendo por falta de ar, por um vírus que está aí no país inteiro. Isso aí, para mim, foi uma demonstração cabal da desumanidade desse presidente. Parece que ele não tem, o coração dele é de pedra. Parece que ele não tem sangue nas veias. É inadmissível. Bom, chegou a CPI da Covid, que trouxe luz, jogou luz em todos esses problemas da pandemia. E o mais grave, mostrou a corrupção no Ministério da Saúde. Mostrou que, além de todo aquele comportamento criminoso
delinquente do presidente saindo às ruas, se expondo, se aproximando das pessoas sem máscara, tirando máscara de criança. Além de tudo isso, havia corrupção no Ministério da Saúde. Onde pode haver corrupção de uma forma mais nociva, mais absurda do que no Ministério que estava ali, principalmente numa pandemia, para cuidar das pessoas, para comprar vacina. Aí comprar vacina que não existia, um monte de empresa, nebulosa nesse esquema, em paraísos fiscais, milhões e milhões de dinheiro público que ia ser usado para comprar vacina que não existia. Para o bolso de quem ia tudo isso? E, pelo que tudo indica, quem está por trás disso aí é o líder do governo, Ricardo Barros. Bolsonaro foi avisado disso, não fez nada, cometeu crime de prevaricação e outros 8 crimes que ele está indiciado. O que a gente faz agora? Cobra da PGR que tome providências e prenda esse sujeito. Em algum momento, isso vai ter que ser passado a limpo, essa história vai ter que ser passada a limpo e, para o bem do país, Bolsonaro vai acabar na prisão. É o mínimo que se espera depois desses meses todos de trabalho da CPI. Desculpe o desabafo, mas foi meu primeiro vídeo e eu acho que seria essencial botar o dedo nessa ferida. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!